Anos 60. Nos anos 60, a dinâmica das relações entre homens e mulheres estava profundamente enraizada nas normas sociais e culturais predominantes da época. Essa era foi caracterizada por um contexto de conservadorismo social, onde as expectativas de papéis eram rigidamente definidas e mantidas pela sociedade. No âmbito familiar, havia uma divisão de funções bem definida, onde o homem era geralmente considerado o provedor financeiro e a autoridade final, enquanto a mulher era responsável pelas tarefas domésticas e cuidado dos filhos. Essa divisão de funções era muitas vezes justificada e perpetuada pela ideologia do patriarcado, onde o homem detinha o poder e o controle sobre a família. Essa estrutura de poder e hierarquia nas relações era amplamente aceita e até mesmo encorajada pela sociedade da época. O sociólogo Talcott Parsons descreveu esse arranjo como parte da função instrumental do homem, em relação ao trabalho fora de casa, e a função expressiva da mulher, em relação aos cuidados domésticos e emocionais. No entanto, durante os anos 60, o surgimento e crescimento dos movimentos feministas começaram a desafiar essas normas e a questionar a injustiça e a desigualdade inerentes às relações da época. Feministas como Betty Friedan, em seu livro A Mística Feminina, criticaram o papel tradicional da mulher como dona de casa e mãe, argumentando que as mulheres deveriam ter oportunidades iguais aos homens no campo educacional e profissional. Made some gains to say that it is wrong to have sex discrimination in employment, in education, in pay, in mortgage, in credit, in all these things, even in sports against women. But simultaneamente, pensadores como Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo, analisaram criticamente a construção social dos papéis, argumentando que a inferioridade das mulheres era uma construção social e não uma característica inata. Esses movimentos e ideias desempenharam um papel crucial na transformação das relações entre homens e mulheres nos anos 60 e além, desafiando as normas tradicionais e lutando por igualdade de direitos, oportunidades e autonomia para as mulheres. No entanto, é importante reconhecer que as mudanças foram gradualmente implementadas e enfrentaram resistência considerável de uma sociedade profundamente arraigada em valores conservadores. Anos 70. Nos anos 70, a relação entre homens e mulheres foi influenciada por uma série de mudanças sociais, políticas e culturais que moldaram significativamente as dinâmicas da época. Este período foi marcado por um clima de transição, onde as normas sociais tradicionais foram desafiadas e novas formas de pensar e agir em relação aos papéis começaram a surgir. Uma das características mais proeminentes dos anos 70 foi o surgimento da contracultura e da revolução sexual, que desafiou os costumes morais e sexuais estabelecidos. Movimentos como o feminismo continuaram a ganhar força, buscando igualdade de direitos e liberdade para as mulheres. No entanto, enquanto as mudanças sociais dos anos 70 abriram espaço para uma maior expressão da sexualidade feminina e para o desafio das normas tradicionais, também houve resistência e reação contra essas transformações. Alguns críticos, como Germaine Greer em A Mulher Eunuco, argumentaram que a liberação sexual das mulheres não necessariamente resultou em maior igualdade ou respeito dentro das relações, mas sim em uma exploração contínua das mulheres como objetos sexuais. Além disso, embora tenha havido avanços significativos na luta pelos direitos das mulheres, a década de 70 ainda viu a persistência de desigualdades em várias esferas da sociedade, como no mercado de trabalho e na política. Assim, a relação entre homens e mulheres nos anos 70 foi caracterizada por uma interação complexa de mudanças progressistas e desafios persistentes às normas estabelecidas. Enquanto a sociedade testemunhava uma maior abertura em relação à sexualidade e à expressão feminina, também enfrentava questões profundas relacionadas ao poder, à desigualdade e à exploração dentro das relações. Anos 80. Nos anos 80, a relação entre homens e mulheres foi moldada por uma mistura complexa de mudanças sociais, políticas e culturais, tanto no Brasil quanto globalmente.
No contexto brasileiro, a sociedade estava imersa em uma onda de influências estrangeiras, notadamente dos Estados Unidos. Essas mudanças culturais também impactaram as relações, à medida que novos modelos de comportamento e expectativas surgiram influenciados pela mídia e pela cultura popular. No entanto, enquanto a cultura pop muitas vezes retratava uma imagem glamorizada e estilizada das relações entre homens e mulheres, a realidade social ainda refletia desafios e desigualdades. Pensadores como Bell Hooks analisaram criticamente a interseção entre raça, classe e papéis, destacando como as mulheres, especialmente as mulheres negras e de classes sociais menos privilegiadas, enfrentavam múltiplas formas de opressão e discriminação. Em suas palavras, o feminismo não é sobre mulheres escolhendo entre ser femininas e ser feministas. É sobre a liberdade de ser quem somos. Além disso, a década de 80 viu um aumento na conscientização e mobilização em torno de questões como violência doméstica, igualdade salarial e direitos reprodutivos. Movimentos feministas continuaram a pressionar por mudanças significativas na legislação e na política, buscando garantir direitos e oportunidades iguais para mulheres em todas as esferas da sociedade. Assim, a relação entre homens e mulheres nos anos 80 foi caracterizada por uma interação complexa de influências culturais, mudanças sociais e desafios persistentes às normas estabelecidas. Enquanto a sociedade brasileira absorvia elementos da cultura pop americana e passava por transformações culturais significativas, as desigualdades continuavam a ser uma questão central, com o movimento feminista buscando promover uma mudança real e duradoura em direção à igualdade. Anos 90. Nos anos 90, a relação entre homens e mulheres passou por uma série de transformações significativas, impulsionadas por mudanças sociais, econômicas e culturais. Este período foi marcado por avanços no campo dos direitos das mulheres e uma maior participação feminina em áreas como o mercado de trabalho, que antes eram dominadas pelos homens. No Brasil, o mercado de trabalho tornou-se mais inclusivo, com mulheres ingressando em uma variedade de profissões e competindo de forma mais direta com os homens. Não podemos esquecer que existem profissões ou atividades que, como podemos ver nas imagens, são tradicionalmente mais associadas aos homens. Esse aumento da participação feminina no mercado de trabalho trouxe consigo uma reconfiguração das dinâmicas de poder e papéis dentro das famílias e da sociedade em geral. Simultaneamente, as mudanças econômicas e sociais contribuíram para um declínio gradual na instituição do casamento. O sociólogo Anthony Giddens argumentou que a ascensão do individualismo e a busca pela realização pessoal levaram a uma reavaliação das relações conjugais tradicionais. Em sua obra A Transformação da Intimidade, Giddens descreve como as relações afetivas estão cada vez mais baseadas na busca mútua pela felicidade e na negociação constante de expectativas individuais. Essas mudanças nas dinâmicas e nos padrões de relacionamento impactaram profundamente a relação entre homens e mulheres nos anos 90. Enquanto algumas mulheres encontraram uma maior independência e autonomia fora do ambiente doméstico, outras enfrentaram desafios relacionados à conciliação entre trabalho e vida familiar, bem como as pressões sociais e expectativas contraditórias em relação ao papel da mulher na sociedade. Em suma, os anos 90 foram um período de transição e redefinição das relações entre homens e mulheres, com avanços significativos em termos de igualdade no mercado de trabalho e mudanças nas expectativas e normas em torno do casamento e da vida familiar. Novos tempos. A relação entre homens e mulheres atualmente reflete uma complexa interação de mudanças sociais, culturais e econômicas que moldaram as dinâmicas contemporâneas. Após décadas de avanços e transformações, a sociedade enfrenta desafios significativos em relação ao respeito mútuo, confiança e comprometimento nas relações entre os sexos. O sociólogo Zygmunt Bauman descreve essa dinâmica como parte de uma modernidade líquida, onde as relações humanas são fluidas, instáveis e frequentemente descartáveis. Nesse contexto, surgem novos arranjos de relacionamento,
como os casais liberais e trisais, que desafiam as normas tradicionais de monogamia e compromisso. Essas mudanças nas relações também podem refletir uma transformação na visão e expectativas tanto de homens quanto de mulheres em relação ao casamento e ao compromisso futuro. Enquanto algumas mulheres podem buscar parceiros principalmente por razões financeiras, outras priorizam a independência e a realização pessoal. Da mesma forma, alguns homens podem sentir-se intimidados pela crescente autonomia das mulheres, enquanto outros procuram relacionamentos mais igualitários e colaborativos. O fortalecimento das leis de proteção às mulheres contra o assédio sexual e moral é um importante avanço na busca pela igualdade, mas também pode contribuir para um clima de desconfiança e tensão nas interações entre homens e mulheres. O filósofo Michel Foucault alertou sobre os efeitos do poder disciplinar nas relações sociais, destacando como as estruturas de poder podem moldar e restringir a maneira como nos relacionamos uns com os outros. No entanto, é importante não generalizar essas questões, pois há uma grande diversidade de experiências e realidades dentro das relações contemporâneas. Muitos casais encontram maneiras de construir relacionamentos saudáveis e satisfatórios, baseados no respeito mútuo, na comunicação aberta e na colaboração. Em última análise, a relação entre homens e mulheres atualmente é caracterizada por uma interação complexa de fatores sociais, culturais e individuais. Enquanto desafios persistentes como a desigualdade e a falta de confiança podem criar tensões nas relações entre os sexos, há também espaço para o crescimento, a compreensão mútua e a busca contínua por relações mais igualitárias e gratificantes. Eu sou a Yara do canal Tudo é História. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Até breve.